Estão presentes aqui conosco hoje 29 representantes do Núcleo de São Paulo. E eles estão apresentando relatórios e também o monastério também está apresentando o seu relatório, o Monastério da Divina Trindade. Vamos dar uma notícia um pouco detalhada disso daqui a pouco. Veja, isto aqui é um exemplo de atividades positivas que a gente vai enunciar um pouco para servir de estímulo para tantas pessoas que teriam um campo de serviço tão grande, mas não chegam a se doar o suficiente. E muitas pessoas, a grande maioria, tem como principal problema não se doar, não saber se doar. Porque a gente vive livre e recebe energias do alto à medida que nós nos abrimos e nos doamos. Ficando fechado e cuidando só de si, isto hoje, depois de tanto ensinamento crístico, depois de tanto ensinamento budista, isto é uma doença, de forma que todos já sabem que a cura está coligada a uma abertura para o alto. A cura está coligada com a nossa doação. A cura está coligada com o fato de nós cuidarmos mais dos outros do que ficarmos pensando em nós egoístamente. Mas embora todos saibam disso, isso fica sendo uma teoria e cada um que sabe disso assume a responsabilidade de não fazer isto. De forma que aqueles que ignoram que a vida está na doação, aqueles que ignoram ainda conseguem ficar na escuridão, mas aceitando a escuridão. Agora, aqueles que já sabem disso e continuam sofrendo é porque querem. Porque bastaria começar a pôr em prática essa doação de si, servindo, em primeiro lugar, aqueles que estão mais próximos, aqueles que estão mais perto e que mostram que estão necessitando. E aí é que está a chave. Agora, nós sabemos de tudo isso, mas na hora de fazer, temos muitas restrições, temos muitas ideias nossas, temos muitos preconceitos, temos má vontade, e esse pensamento sempre voltado para si, egoísta, esse pensamento acaba debilitando os corpos, a começar pelos corpos, e acaba deixando a alma sufocada. Porque a vocação de cada alma é servir. A alma não tem como vocação tomar. A alma sadia não tem como vocação tomar, não tem como vocação adquirir. A alma sadia tem como vocação doar. Enquanto a gente não exercer isto, a gente vai ficando mesmo muito limitado. Então agora veja algumas amostras do que está sendo realizado em São Paulo, na Rede Luz de São Paulo. O grupo de oração está com uma série de serviços humanitários, trabalho nos presídios femininos, trabalhos com doentes terminais, trabalhos com moradores de rua, trabalhos com a comunidade indígena. E aqueles que quiserem saber detalhes de tudo isso, podem se informar e eventualmente irem ajudar nisso. Então, por exemplo, alguém em São Paulo ofereceu 3 andares de um prédio para expor animais em doações.
Animais recolhidos da rua, tratados, medicados e que estão lá expostos para quem quiser adotá-los. E estão passando filmes educativos para moradores de rua, estão distribuindo alimentos para 300 moradores de rua, das 11 horas às 15 horas aos domingos. No Centro de Adoção Natureza em Forma, recebem animais abandonados ou resgatados e cuidam até ser adotados, além de prestarem ajuda aos protetores dos animais. Porque há muitas pessoas que atraem os animais, que se abrem e que não têm meios para cuidar deles. Porque os animais se alimentam, os animais necessitam de trato e às vezes a pessoa abre o coração e não tem como realizar isto, porque isto é uma coisa que tende a aumentar, não? A necessidade tende a aumentar. Então existe um grupo que está encarregado de apoiar essas pessoas. E assim por diante. E também um restaurante se ofereceu para ofertar alimento, inicialmente para 100 pessoas. Veja, quem tem um restaurante serve carne, serve bebida, eventualmente vende cigarro. Então, quem tem um restaurante e se abre também para equilibrar isto tudo, dando um pouco de alimento para aqueles que não têm, isto karmicamente é muito bom para os responsáveis. Já que ele não consegue, que ele não tem possibilidade de fazer uma atividade que seja totalmente positiva, tendo um restaurante, ele então procura equilibrar isto, não é? Doando também alimento para quem não tem, doando alimento para quem necessita. Então tudo isso está acontecendo com muita inspiração lá em São Paulo. E eles estão montando uma planilha para pessoas que querem se ofertar para levar cães que ficam presos dentro dos apartamentos. Você sabe que as pessoas compram os cães e os mantêm fechados em apartamentos, mantêm o cão infeliz. Então está um grupo que está se oferecendo para passear com esses cães. E de repente, num desses passeios, esses cães podem ser reencaminhados, não é? Se os próprios donos não têm nem condições de tirá-los para dar um passeio dentro do apartamento. E assim, estão recebendo em São Paulo doações de jornais, de roupas, de ração, de medicamentos, de produtos de limpeza, e encaminhando isso para aqueles que não têm, não é? Também estão colaborando com mutirões de castração, que são feitos periodicamente, mais na região mais carente de Cotia. Porque muitas vezes um animal de rua não quer sair da rua, mas ele pode ser tratado, pode ser castrado. Se ele for castrado, continua na rua, mas não continua a reproduzir infelizes. Então, se o animal de rua não pode ser recolhido, não pode ser encaminhado, ele quer fazer a experiência de estar na rua, se castra esse animal, se faz os curativos depois da castração e ele volta para a rua, mas volta para a rua em outras condições, já sem certos estímulos, porque foi castrado. Entende? Tudo isso são coisas que a superfície do planeta necessita. Necessita de pessoas que cuidem dos outros, necessitam de pessoas que vejam qual é a necessidade e se dediquem a isto. De forma que esse grupo de oração, não é, está muito ativo
E se alguém quiser visitá-los ou quiser ajudá-los, né? Quiser se informar melhor, pode procurar o Núcleo de São Paulo. E o Monastério da Divina Trindade, também lá em São Paulo, não é? Está promovendo um ciclo de estudos, vários ciclos de estudos dedicados por servidores preparados, por pessoas do grupo que têm preparo para fazer certos estudos. E a maioria desses estudos é sobre a transição do planeta, informando as pessoas do que se trata essa transição do planeta e também estudos para que ajudem as pessoas a fortalecerem a união com os mensageiros divinos. O primeiro estudo foi dedicado por um irmão missionário que falou lá em São Paulo sobre medicina chinesa, que ele considera uma medicina em comunhão. É muito importante a gente conhecer certas medicinas antigas, como por exemplo a chinesa. É muito importante isso, porque a nossa medicina, a medicina de hoje, embora tenha muita tecnologia, a medicina de hoje é um pouco materialista demais, não é? Ela cuida da matéria, de forma que um pouco de medicina oriental, um pouco de medicina chinesa, antiga, nos faz muito bem, equilibra muito as coisas. Então, este curso de medicina chinesa lá é muito, muito bem-vindo. E também eles vão ter lá no dia 23 de julho as irmãs da Junta de Oração da Rede Luz Planetária, que vão dar uma palestra, dar uma partilha acompanhada de orações a respeito da presença de Maria na Terra. Vocês sabem que Maria, além de ter sido a mãe de Jesus, ela foi a mãe de Jesus, mas ela é muitas outras coisas. E Maria na Terra tem uma presença bastante importante. Maria é onipresente na Terra. É uma dessas consciências que estão sempre presentes em todos os lugares. Maria diz que ela vai até a zona infernal da Terra, onde só vão os perdidos. Ela se dispõe a ir lá. E ela vai lá, e cada vez que ela entra lá, ela consegue atrair, consegue recolher seres que estariam lá completamente às escuras, eternamente. De forma que Maria é uma presença aqui na Terra que está muito ativa, principalmente neste momento, que está se aproximando da transição. E Maria está muito ativa, até publicamente, nesses momentos, não? Porque se expondo até pela televisão, com as suas mensagens e tudo isso, porque a tarefa dela é salvar a todos, não? E vamos ver, tenhamos fé, se ela conseguir salvar a todos, como ela gostaria, não? De forma que nós teríamos que apoiar muito isso. Então, este grupo das irmãs orantes vai fazer essa partilha sobre Maria na Terra e certamente vai ajudar muito a que as pessoas orem mais. E também o grupo está enviando outros 8 jovens do coral que já estão ensaiando para participar do Festival da Paz. E o grupo está convidando também aqueles que quiserem participar das vigílias noturnas todos os sábados. Vigílias noturnas todos os sábados. Sábado em São Paulo é um dia que muitas pessoas se perdem, né, pelas boates. Vocês sabem disso, que a noite de São Paulo, de sábado, é uma noite meio infernal.
Então, neste dia, há vigílias de oração. Há vigílias de oração aos sábados. E, por agora, são em São Paulo, em Atibaia, em São José dos Campos, em Guarujá, Sorocaba, Santo André e Jundiaí. Aqueles que estão em outras cidades e que querem organizar essa vigília aos sábados, também podem se unir com São Paulo, porque assim formam uma força maior. Quanto mais união nesses trabalhos, mais movimento interno se faz, mais se atrai, não é? Energias potentes. E queríamos dar notícias a respeito dos missionários. Os missionários estão preparando uma viagem para a Turquia em setembro, após o encontro geral. E essa viagem à Turquia vai ser depois do encontro geral, esperando-se que já esta marcação, já este programa, já comece a surtir efeitos. Porque os missionários não trabalham só quando chegam. Quando os missionários têm um projeto e que eles começam a se organizar, a alma de alguns já vai. E a alma de alguns já vai na frente, vai preparar as coisas. A alma já vai se ambientando, já vai conhecendo as coisas. Isto é a alma de um missionário. Um missionário não depende só do físico para trabalhar. O missionário de alma, aquele que tem alma de missionário, ele não só se antecipa antes de ir fisicamente, como ele deixa uma energia lá, quando sai, quando volta. Então, o trabalho do missionário não é só durante a viagem, não é só o trabalho físico. Quando ele é um verdadeiro missionário e ele está coligado com a tarefa e com o serviço, os corpos internos dele vão antes, a alma vai antes. E a alma, às vezes, permanece, deixa uma energia trabalhando, estimulando, ajudando, mesmo que ele já tenha voltado. De forma que, como nós temos esse grupo de missionários que é bastante estável e que é bastante fiel, não é grande, porque não se encontra muita gente fiel e completamente doada. Porque um missionário, quando sai, às vezes vai para lugares perigosos. De forma que um missionário está praticamente doando sua vida. E não temos muita gente para isso, né? Então, esses missionários estão se preparando para ir à Turquia, que não é um ambiente fácil neste momento, não? Então, estão precisando de muitas orações que os ajudem, né? Que os deem uma base orante, além da própria que eles cuidam. Então, vamos já começar orando, vamos começar irradiando para esta viagem à Turquia, não? E também está chegando o grupo de missionários do Paraguai, terça-feira, que esteve lá um tempo, e esse grupo do Paraguai fez um trabalho muito exaustivo no Paraguai. Então, neste momento, eles fizeram uma parada em Aurora, e em Aurora estão se cuidando, Aurora estão passando por um processo de purificação, de cura, né? E porque certas missões, quando terminam, a Aurora recebe aqueles missionários para lhes dar um restauro. E assim, essas personalidades têm mais um estímulo, têm mais um restauro. E disso a Aurora cuida. E a Aurora cuida também durante a missão, não é? O trabalho interno dela.
Mas os missionários que foram ao Paraguai pararam em Aurora, estão lá se restaurando e estarão aqui dentro em pouco. E aí contarão para nós algumas coisas. Lá no Paraguai, eles tiveram contato com muitos ambientes carentes, né? Como vocês podem imaginar. Agora, o grupo de missionários também gostaria de participar para vocês que segunda-feira o grupo está abrindo na cidade, na Praça da Matriz, aqui em Carmo da Cachoeira, a Casa do Acolhimento. Isto é uma espécie de sede de serviço, não? Além da Casa de São José, existe essa Casa do Acolhimento. Você vê que São José tem trabalhado bastante, né? Nos planos internos, nos planos sutis. Então, e eles aqui no plano físico têm correspondido. Nessa Casa do Acolhimento, eles vão recolher moradores de rua, inicialmente para alimentar, para dar banho, para trocar a roupa deles, não é? E assim, eventualmente, deve ter algum que possa repensar na sua situação, não? Encontrando o amor, encontrando esse apoio, de repente, esse morador de rua pode se transformar. Esse morador de rua pode ser curado de coisas muito profundas. Porque para chegar à condição de morador de rua, é preciso curas muito profundas. E os missionários que estão se doando resolveram abrir uma casa só para isso. Inclusive de acolhê-los ali por um período, alimentá-los, colocá-los na melhor forma possível, não? E depois, eles que decidam para onde devem ir, não? E nessa Casa do Acolhimento, o grupo teve a participação da prefeitura, que está pagando o aluguel. E também um grupo vicentino da igreja está se reunindo com eles para dividirem o horário dos plantões. Então veja que bela atividade ecumênica, não? Os vicentinos de São Vicente de Paula, com os missionários, né? Com os funcionários da prefeitura, isto tudo está produzindo uma química, isso está produzindo uma coisa de muito valor aqui nesta cidade. E tudo isso é um serviço, não? Que vocês devem saber que existe. E eles estão se estruturando até para nesta Casa do Acolhimento haver pernoites mais longos. Isso é muito delicado porque existem moradores de rua que querem ficar na rua, que desejam ficar na rua. Mas nós não sabemos a mônada deste ser, em que estado está, se essa mônada, se receber uma ajuda aqui, no lado material da sua vida. É imprevisível o que pode acontecer. É imprevisível porque a hierarquia, inclusive a hierarquia angélica, quando sente que tem um apoio aqui no plano físico, ela pode ficar mais conectada, porque qualquer sinal de luz nessas consciências, essas hierarquias podem também estar muito mais presentes. Então tudo isso é um trabalho que nós teríamos que reconhecer e teríamos que orar para que isto seja muito ajudado, não? Agora, São José, que foi o responsável pela fundação desse grupo de missionários, São José está nos dando o aspecto nitidamente espiritual disso, não? Porque aparentemente existe muito trabalho no plano físico, mas São José diz o seguinte aos missionários, que cada missão lhes trará um novo aprendizado e uma nova forma de compreender a vida. Uma forma de compreender a vida, segundo São José, é nós nos apresentarmos para nos doar
aos necessitados. E São José vê isso como uma forma de compreender a vida. Porque aí nós vamos compreender coisas da vida, às vezes experiências que nesta encarnação não fizemos. Ou vão entrar em contato com experiências que nunca fizemos. Nós não sabemos se algum de nós foi um dia um semi-perdido ou um morador de rua. Não sabemos. Então, se a gente recolhe, tem que ter essa visão espiritual da coisa. Muitas vezes alguém está precisando de uma luz para mudar de rumo. E São José diz que a verdadeira razão da existência do grupo de missionários não é tanto o serviço material que vocês prestam, mas é o ato de ir em direção à necessidade dos próximos, para curar as raízes dos males que os colocaram nessa condição de necessitados. Porque num plano evolutivo, no qual a fome jamais foi prevista, porque a fome, a miséria, a necessidade, isto não estava previsto no plano evolutivo. Isto não é do plano da criação. Isso foi o mau emprego da energia que levou a humanidade a ter esta situação nos seus quadros de vida. Porque a miséria e o que se passa não é do plano. De forma que se essas missões sabem que isso não era do plano e têm um contato com o lado interior das coisas, com as almas, com as mônadas ou com as hierarquias angélicas ou planetárias ou espirituais que estão apoiando isto vai ter uma grande repercussão. E São José acha que isto é uma forma de se curar as raízes dos males. Porque todo mal tem uma raiz. E esses missionários estão em contato com as raízes. E ali é que está o desafio. É você curar aquelas raízes. É um trabalho muito espiritual. E ele diz que o mais importante é a atuação com o coração e com a experiência. E você precisa ir à experiência e ali agir com o coração. Isto é uma mensagem muito bonita de São José, que vocês podem procurar. Ele está no www.divinamadre.org, dia 3 de julho. Vale a pena vocês lerem esta mensagem, para vocês poderem ter uma visão mais profunda desse trabalho, que não é só um trabalho externo e um trabalho físico. E assim, quando se aproximarem da Casa São José, ou quando se aproximarem da Casa do Acolhimento, estarão mais preparados, não, para aquilo que vão encontrar dentro da realidade, e não só nas aparências. E São José diz o seguinte, isto dia 4 de julho, isto ele falou no dia seguinte. Ele está nos preparando em muitos aspectos. E aqui ele dedicou isso aos missionários 2 dias seguidos. E diz o seguinte, ser pobre e miserável fisicamente não é o maior dos males. O missionário tem que saber disso. O missionário não está salvando o mundo quando vai cuidar dos males físicos. Porque São José diz que ser pobre e miserável fisicamente não é o maior dos males. Ser pobre de virtudes e miserável no espírito é o que impede o homem de repartir o pão para os corpos. De forma que existe um mal muito maior do que esse
que aquele que é miserável fisicamente está padecendo. Muito mais grave do que este mal é ser pobre de espírito, ser pobre no espírito, ser pobre de virtudes. Vocês sabem que virtudes a gente pode desenvolver. Os dons nós recebemos, mas as virtudes nós desenvolvemos, se quisermos. Então aqui, ser pobre de virtudes e ser pobre no espírito é muito mais grave diante do universo do que ser pobre materialmente. De forma que nós não estamos no fim do mundo, nós estamos na antessala do fim. Porque a sala mesmo onde existe o fim é com os pobres no espírito e é com os pobres nas virtudes. Veja que está falando conosco, hein? A propósito dos missionários. Ser pobre, miserável fisicamente, filhos, não é o maior dos males. Isso é o penúltimo. Ser pobre de virtudes e miserável no espírito é o que impede o homem de repartir o pão para os corpos. Onde não há compaixão, não pode haver igualdade. Então, se vocês querem igualdade, vocês precisam ter compaixão, porque sem compaixão não há igualdade. Você, para se unir realmente com o outro, você precisa de compaixão, porque o outro é um dividido, o outro é um mental, o outro é um que tem uma mente separatista, que o separa de tudo. Então você, para se unir com isto, você precisa de compaixão. Então, se você não tem compaixão, você não consegue se unir realmente. Compaixão é a chave para uma perfeita união. Então, ser pobre de virtudes e miserável no espírito é o que impede o homem de repartir o pão para o corpo. E onde não há compaixão, não há igualdade. E onde há indiferença, não pode haver fraternidade e nem equilíbrio. Há muitas pessoas que procuram equilíbrio. Procura equilíbrio. Se você é indiferente diante do sofrimento do mundo, como é que você quer ter equilíbrio? Se você é indiferente, se você nada faz diante da situação da superfície da Terra, como é que você pode ter equilíbrio? Isso é uma ilusão. Então ele diz, ser pobre de virtudes e miserável no espírito é o que impede o homem de repartir o pão para o corpo. E onde não há compaixão, não há igualdade. Nós temos trabalhado muito a igualdade, não? Maria está falando em igualdade conosco o tempo todo. Mas, onde não há compaixão, não há igualdade. Onde há indiferença, não pode haver fraternidade. Se nós somos indiferentes ao que se passa, não pode haver fraternidade. E nem equilíbrio, porque o equilíbrio só existe quando há fraternidade. E por aí vai São José, falando dos missionários. Não fiquem indignados com a miséria desumana em que vivem os seus irmãos. Não adianta ficar indignado com isso. Se ainda lhes faltam a compaixão e a fraternidade, você primeiro tenha compaixão, depois seja fraterno, e depois você não vai ficar indignado com mais nada. E com isso colaboram com o crescimento da indiferença e da desigualdade social. Porque se vocês estão indignados, se vocês estão aborrecidos com alguma coisa, ou indignados ou agressivos, porque gostariam de que a vida fosse de outro jeito, isto aqui, vocês não fiquem indignados com a miséria desumana em que vivem os seus irmãos,
se ainda lhes falta compaixão e fraternidade, e com isso colaboram com o crescimento da indiferença, da desigualdade social em que vocês vivem hoje como civilização. A nossa civilização, espiritualmente, é considerada uma desigualdade social. A nossa civilização é considerada uma aberração. É uma desigualdade social, é uma desigualdade em todos os sentidos. Isto é uma aberração. Não fiquem indignados com a miséria desumana em que vivem os seus irmãos, se ainda lhes falta a compaixão e a fraternidade, e com isso colaboram com o crescimento da indiferença e da desigualdade social em que vocês vivem hoje como civilização. Mesmo que a gente se cure dessa situação, nós vivemos numa civilização desigual. Nós vivemos numa civilização doente, decadente. Então, não deveríamos estar indiferentes a isso. Agora, não estar indiferentes não quer dizer que ficar indignados. Porque nós não sabemos em quantas vidas colaboramos diretamente com isso, e mesmo nesta presente. Porque se nós temos o supérfluo, estamos colaborando para tudo isso. Porque o supérfluo que nós temos foi retirado de alguém, senão não sobraria. Se estivesse tudo repartido, não haveria supérfluo para ninguém. Mas essa questão do supérfluo não é só uma questão material. É preciso ter isso na consciência. Na consciência. Porque se você tem supérfluo, você é parte dessa desigualdade. Você é autor, coautor dessa desigualdade. Mas isso é uma coisa na consciência. E que não adianta fazer aqui, dar um remédio superficial. Isso é uma coisa que tem que ser criada no indivíduo. Que tem que ser, isso, muito tratada no indivíduo. Porque como indivíduos humanos, em princípio, somos doentes. Porque vivemos nesta desigualdade naturalmente. Quem é que é acusado de viver na desigualdade? Ninguém, porque isso é natural. Isso é natural. Uma civilização que ensina a acumular fortunas, isto é uma coisa, isto é uma situação pré-infernal. Daqui para entrar no inferno é um passo. Bom, e assim São José continua se exprimindo. Amem, sintam o próximo pela compaixão, sejam fraternos, vençam a indiferença, vençam o egoísmo. Nós temos que vencer a indiferença e temos que vencer o egoísmo, porque padecemos desses males naturalmente. Bom, por que vocês reclamam tanto dos sistemas de governo e se indignam tanto com a miséria social, se nada fazem para que a consciência humana seja outra? Todo mundo que se indigna com tudo, com os governos, com essa indiferença, com os bancos, isso, você comece por você. O que adianta se indignar com isso? O que adianta achar que isso é ruim? Se você faz parte, naturalmente está fazendo parte disso tudo. Bem, São José está pondo o dedo nas nossas feridas, com muita habilidade, com muito amor e com uma energia que não afasta leitor algum. Então, não percamos esta oportunidade, porque cada mensagem desta nos coloca diante do espelho, sem ofender ninguém, sem acusar ninguém, porque ele acha que são todos nesta situação. Aliás, os mensageiros divinos têm essa visão. Os mensageiros divinos têm a visão da humanidade. E cada um de nós representa o estado da humanidade em um grau. De forma que, se você é humano na superfície da Terra, os mensageiros divinos desceram e estão aqui disponíveis
para, de alguma forma, aliviar isto, de alguma forma, equilibrar um pouco tudo isto, porque isto reflete na situação do planeta. E a situação deste planeta está sob a visão do todo o universo. Todo o universo está voltado para esse planeta, para a situação que existe aqui. Então vejam dentro de que quadro os missionários são uma pequena célula. Os missionários são uma pequena célula dentro deste quadro enorme. Então é um trabalho de alma, é um trabalho para uma mônada isto. E quem sabe, se tendo isso mais claro, não? E se nós nos aproximarmos um pouco mais desse trabalho, quem sabe se isto desperta em nós alguma semente que já foi colocada ali em alguma encarnação anterior. E se nos desperta para sairmos desta indiferença, né? Sairmos dessa falta de compaixão por tudo aquilo que é a realidade nesta Terra. E depois, nós temos aqui uma mensagem que vamos entregar para os missionários recapitularem, que é aquela que diz que cada missão traz um aprendizagem na forma de compreender a vida. Esta nós estamos pedindo que é de 3 de julho. Dia 3 de julho, que esses missionários releiam e aprendam de cor. De cor quer dizer colocar no coração. Isso chama-se aprender de cor. Aprender de cor não é decorar. Aprender de cor é pôr o coração nisto e não esquecer mais. Isso chama-se aprender de cor, do ponto de vista oculto. Bem, agora vamos responder as 2 perguntas e vamos responder outras perguntas que algumas pessoas ou alguns grupos estão pedindo respostas. Uma pessoa está perguntando se as orações de Figueira podem despertar Kundalini. As orações de Figueira não são para isso, porque o despertar de Kundalini, que é essa energia básica que nós temos no nosso centro mais inferior, essa energia de Kundalini, antigamente, quando não havia um estímulo como existe hoje para a nossa energia subir, a nossa energia hoje, ela só não sobe porque nós não deixamos, porque a nossa energia hoje está sendo muito atraída pelos mensageiros divinos e pelas almas evoluídas. Já houve um trabalho na órbita da Terra muito grande, desde quando se despertava Kundalini nas pessoas. Kundalini, essa força na base da coluna e que deve subir para a cabeça e chegar no alto da cabeça para o homem ter uma realização espiritual, isto antigamente, quando isso era possível só a muito poucos e não a quase todos como hoje, porque hoje só não deixa a energia subir para a cabeça quem não quer, porque já existe um ensinamento para isso, existe uma energia para isso, existe uma energia astrológica, uma energia astronômica, existe um momento cíclico para isto acontecer na humanidade, de forma que hoje não é preciso mais despertar Kundalini, porque o nosso Kundalini já está a uma certa altura da coluna, não tem mais que ser despertado. Só mesmo se for muito retrógrado, mas mesmo sendo muito retrógrado, precisa cuidado com isso, porque hoje não há instrutores para despertar Kundalini em ninguém. Isto antigamente se fazia porque era uma necessidade para uma elite da humanidade. E para esta elite da humanidade, que antigamente estava preparada para isso, vieram
instrutores de fora desta terra. De forma que os verdadeiros instrutores do despertar de Kundalini na antiguidade não eram terrestres, eram seres que já eram realizados desse sentido. Eram seres que já tinham a sua energia lá no alto da cabeça e ainda mais além. De forma que não se compara com a situação de hoje. E hoje está lidando com Kundalini, você está lidando com algo onde só você vai encontrar a ajuda de forças negativas, porque o processo não é mais esse. Quando Cristo tomou um corpo físico, ele, continuando o trabalho que tinha começado já na Índia, já na China, ele continuando este trabalho, ele sinalizou que o homem, há 2000 anos, já pode estar no coração. Sinalizou isso. E demonstrou e mostrou o caminho, como é que se faz isto. De forma que depois de Cristo, você está despertando o Kundalini com algum farsante, porque você, antigamente, para lidar com Kundalini de alguns, de raros, você era um ser realizado energeticamente. Não é um ser no meio do caminho, como estamos nós. De forma que nós vamos começar a lidar com esse assunto espiritualmente, é na área cardíaca, não é lá embaixo, na base da coluna. Isto é retrógrado. Quem está lidando com isso hoje está retrocedendo no tempo. Porque hoje o trabalho é no cardíaco. E aqueles que estão atrasados e que ainda estão no plexo solar, ou que ainda estão no baixo abdômen, esses têm que ser trazidos para o cardíaco. Não tem nada que mexer com Kundalini. Com Kundalini não se mexe. Não é mais esse o fogo. O fogo, depois da vinda de Cristo, é o cardíaco. Seria o cardíaco há 2000 anos atrás. E hoje já poderíamos estar um pouco mais em cima, já poderíamos estar aqui na garganta, já teríamos uma vida criativa se estivéssemos na garganta. Se ainda estamos lutando com essas coisas da Terra, é porque ainda estamos no plexo solar. Ou estamos ainda no baixo diafragma. Porque quem está no cardíaco não está lutando com isso. Quem está no cardíaco, e já existe uma parte da humanidade no cardíaco. Existe uma parte. E existem aqueles que estão na transição do plexo solar para o cardíaco. Ainda tem quedas no emocional, ainda tem quedas no plexo solar, não? Porque isso não se faz de repente. Isso é um longo processo de vidas. Aqueles que acham que tem que chegar mais depressa, esses se põem numa vida de castidade. Esses que se põem numa vida de castidade conseguem compensar o atraso, entende? A vida de castidade ajuda você a compensar o seu atraso. E aí, numa vida de castidade, isso que está no plexo solar ou que está no baixo diafragma, numa vida de castidade, isto vai tender a não se ampliar no plexo solar ou lá embaixo. Mas aí você precisa ter toda uma intenção de subir para o cardíaco. E aí, do cardíaco para a garganta, vai ser mais simples. E do cardíaco e a garganta, para subir para o alto da cabeça e para o centro da visão espiritual, isso já é mais simples. O grande trabalho realmente é esse trabalho da humanidade em geral, que ainda está nos centros do baixo diafragma ou que ainda está no centro do plexo solar. E esta humanidade teria que trabalhar um pouco, teria que se purificar um pouco, sob todos os aspectos, para conseguir chegar
nesse cardíaco. E chegando no cardíaco, a situação já é outra. De forma que, se Figueira pode despertar Kundalini, se Figueira lidasse com Kundalini, já teria fechado. Porque a hierarquia teria se retirado, compreende? Isto aqui estaria fechado. E aqui, uma pessoa está perguntando se o que ela faz, porque há 17 anos ela está tentando formar um ashram. E desta vez, depois de 17 anos, ela comprou uma casa, pôs a casa à disposição e ela só tem dissabores com esta casa. E como é que ela pode ter tantas dificuldades e tantos dissabores se a intenção dela é formar um ashram? Um ashram é uma reunião de almas. Um ashram, aparentemente, é uma reunião de pessoas. Mas um ashram de verdade, é uma reunião de almas. E um ashram mais evoluído é uma reunião de mônadas, que estão todas conscientes de que precisam estar unidas para formar, na superfície do planeta, pontos de luz. Isto é um ashram. Mas um ashram de verdade é um ashram que é uma reunião de almas ou de mônadas que nasceram com esta tarefa juntas. Então o ashram não se forma com a nossa vontade, nem com a nossa intenção, porque se aquelas mônadas e aquelas almas não encarnaram com a tarefa de juntas formar um ponto de luz na Terra, inútil você tentar isto do ponto de vista humano, porque não tem energia nenhuma para formar isto se não existe um compromisso das almas e das mônadas antes de encarnar. De forma que um ashram de verdade, daqueles que existiam antigamente na Índia, então, isso eram mônadas ou almas que encarnaram juntas para isso. Então tinham aí dentro um regente. Dentro de um ashram tinha sempre um iluminado que sabia quem devia entrar no ashram ou não. Porque o iluminado conhecia todas as almas que deviam estar ali. Não existe ashram se não há um iluminado. Um iluminado é aquele que vê além das aparências. Normalmente ele vê além das aparências. Isso é um iluminado. Então não pode existir um ashram sem um iluminado. Um ashram não é uma casa. Um ashram não é uma reunião de gente. Você só vai ter uma reunião de condomínio, não acham assim. Então, você precisa entregar isto, e se você tem necessidade de um ambiente assim, você deveria ter procurado um templo de verdade, não? Você procure um templo que já esteja construído, um templo não é um ashram, hein? Um templo é uma pessoa que entra qualquer um ali. Qualquer um, não é bem assim. Mas um templo é uma coisa aberta. Você procura um templo. Veja se você encontra um templo de verdade, que existe. São poucos, mas existem. Você encontra, qualquer um de nós encontra um templo, se quiser, aqui, no plano físico. Encontre um templo, procure um templo, não é? E procure estar ali um pouco. Existem templos que estão sob chakras planetários. As catedrais góticas de antigamente, estavam sobre chakras planetários. De forma que quando você antigamente entrava numa catedral gótica, você estava sobre um centro planetário. E aquela catedral tinha o seu contato com aquele centro planetário, porque naquela catedral existia
verdadeiros sacerdotes. De forma que isso tudo era possível. Mas hoje ainda existem restos destas coisas, ou ainda existem ainda coisas que estão sendo energizadas agora, com a intenção e com os propósitos dos mais lúcidos, dos que estão mais puros. De forma que você procure um lugar desses. Se a sua alma estiver coligada com isso, você vai encontrar um lugar aonde você esteja num templo. Mas, se você está sofrendo muito nesta casa, você veja o que faz. Dissolva na sua consciência essa ideia de fazer um ashram, porque isso não é tarefa sua e nem é tarefa de ninguém que eu conheça, fazer um ashram. Mesmo porque todas estas coisas, na época de hoje, numa época em que a superfície da Terra está muito contaminada, a superfície da Terra está muito degenerada do ponto de vista energético, o trabalho da humanidade, não do planeta. Então, todas essas coisas que antigamente se faziam na superfície da Terra, como as catedrais góticas, como alguns centros espirituais, o que se fazia na superfície da Terra, a tendência hoje é passar para os planos internos. Porque a situação nos planos internos pode ser outra. Mas aqui na superfície da Terra, a situação não está favorável. E para vocês verem, como para a gente conseguir um centro espiritual na superfície, é preciso que a hierarquia esteja presente. Ainda não precisou se materializar. Eu acho que se precisar, vai se materializar. Mas se não tem uma hierarquia presente, mas presente mesmo, até o plano etérico, não se consegue. De forma que um centro espiritual na superfície já pede uma hierarquia presente. Precisa de uma regência hierárquica, um centro espiritual. E isto, aqueles que conseguiram se formar, como este, por exemplo, que teve Antuaque, aliás, tem Antuaque, que aqui nós não teríamos nem uma casinha feita se não houvesse hierarquia presente. E Antuaque, Michuk e Visnuk, que começaram isto, com outras almas e outras mônadas e outras consciências que não se deram a conhecer. Isto aqui foi construído pela hierarquia. Senão não estaríamos aqui sentados agora, sabe? Isso aqui não foi ideia de ninguém. Isto aqui foi construído pela hierarquia. E quem recebeu o chamado interno está aqui. Quem recebeu o chamado interno veio, ou não veio, ou veio e foi embora. Mas aqueles que estão, de verdade, receberam o chamado interno, não estão aqui por algum interesse. Receberam um chamado interno, mas porque havia uma hierarquia fundando isto. Isso não foi obra de ninguém, isso foi obra da hierarquia, que conhecia o plano. Conhecia o plano, chamou aqueles que eram básicos, que atenderam. De forma que eu não só posso lhe dizer isto, agora você faça o que quiser com a sua casa. Muito obrigado, então, e até quarta-feira, né? Se Deus quiser. Obrigado. Olha, eu quero comunicar